Muito bem, passamos agora então ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. E a primeira pergunta de hoje é do ouvinte Carlos, da cidade de São Vicente. O Carlos pede para o pastor explicar sobre o texto que fala deixar a oferta sobre o altar e ir primeiro se reconciliar com o seu irmão. Isto quer dizer, pastor, a questão de perdoar o irmão, pastor? Sim, primeiro quero ler aqui o texto bíblico que não foi citado, que está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, quando lemos assim: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quer dizer, dois irmãos, uma hipótese com membros da própria igreja, podem ter uma quizília, um desentendimento por uma circunstância, assim meio, sem muita importância. E aí ficam de cara fechada um para o outro. Vamos dar uma hipótese aí, que não é exatamente o que o texto diz, porque aqui fala de a pessoa apresentar a oferta a Deus num estado de incomunicação com o seu irmão na fé. Mas quando vamos celebrar a ceia, a Bíblia recomenda que antes da ceia que haja reconciliação, se eventualmente houver um irmão que esteja em litígio com outro, coisas assim secundárias que ocorrem na convivência de qualquer pessoa. Então, primeiro entre em contato com seu irmão, perdoem-se mutuamente e aí participe da ceia, por exemplo. E é o caso que aqui Jesus está recomendando. Antes de fazer a tua oferta, antes de oferecer a Deus o teu culto, primeiro põe em ordem a situação de comunicação com o seu irmão. E não podemos viver então na igreja de modo diferente. Aparentemente com tudo legal, mas por trás está um problema que precisa ser decidido. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa irmã ligou, não quer se identificar, mas pede para o pastor falar a respeito da calça comprida, se pode ou não as mulheres usarem. E tem uma outra ouvinte também que ligou, não quis se identificar, mas falou que o seu pastor proíbe os membros da igreja de até irem à praia. Não podem as mulheres usarem calça comprida e outras proibições. Então, vamos pedir para o pastor falar a respeito disso. O pastor de uma igreja pode exigir isso de seus membros, essas proibições, ele pode fazer? É bíblico, pastor? Nós temos mencionado com frequência, porque essa pergunta sobre a vestimenta da mulher parece que incomoda os pastores. Parece que à vista deles só observa o que está errado na igreja, é o fato de a mulher, às vezes, ser cuidadosa com a sua maquiagem, etc., forma de se vestir. Então há uma preocupação muito grande nesse particular. E eu quero dizer que a função do pastor também não é só olhar para esse lado de forma de conduta, nesse particular de se vestir. O apóstolo Paulo é muito claro que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor, modéstia. E essa palavra aqui, pudor, significa vergonha em exibir o corpo. Então, que cada pessoa, que cada senhorita ou senhora, ela tenha particular cuidado nesse problema, para que ela não sirva de motivo de escândalo e não seja uma pessoa que, mesmo sem qualquer interesse, atraia a atenção do sexo oposto. De modo que a casa de Deus é uma casa, como disse Eclesiastes 5, versículo 1, guarda o teu pé, como é que você está vestida,
como é que você está vestido, meu prezado irmão, como é que você vem para a igreja. Às vezes a pessoa vem para a igreja com chinelo aí comum que se anda na rua, e não tem o mínimo cuidado de se tratar melhor para entrar na casa de Deus. Vai como se fosse em qualquer lugar. Então, dentro da casa de Deus, a pessoa deve se cuidar, se trajar um pouquinho melhor, e não ir, por exemplo, como vai para uma praia, de bermuda. Ou, irmão, parece que está num campo de futebol e tem também a sua forma de vestir, com suas canelas aparecendo. Casa de Deus é casa de respeito, que você possa, ao andar e entrar numa igreja, que a sua forma de trajar indique que você vai cultuar a Deus. Agora, você vai num passeio, vai num piquenique, vai até numa praia, a característica de se trajar é diferente. Mas tenha cuidado, porque se não tiver cuidado com seus olhos, você vai captar a atenção de determinadas pessoas, que vai contribuir para seu fracasso espiritual, tanto o sexo masculino como o feminino. Então aí está esta situação que frequentemente estamos recebendo perguntas. E a calça da mulher hoje, quando se usa igual a do homem, não tem nada a ver com a Bíblia no aspecto em que se trajavam os homens e as mulheres. A única diferença que havia no traje de um homem e de uma mulher é que ambos vestiam túnicas compridas, até, vamos dizer, o tornozelo, se tanto. Era a diferença de cores, de enfeites. A mulher se trajava com uma túnica enfeitada de flores, de outras colocações. A túnica do homem era lisa, era de uma cor só, uma cor sóbria. Mas o estilo de roupa era igual. De modo que deve haver da parte da mulher uma distinção, que ela pertence ao sexo feminino. E do homem, da mesma maneira, deve haver uma colocação que ele represente o sexo masculino. O que Deus tem em vista de maior importância é essa cumplicidade de sexo, que nós chamamos de homossexualismo, um se vestindo de diferente, o homem se vestindo de mulher e a mulher se vestindo de homem. Dentro da casa de Deus isso não pode acontecer. Essa mudança de vestimenta que não identifique a pessoa que realmente se é do sexo masculino ou feminino. Este é o particular de maior cuidado que deve haver nas igrejas. A próxima pergunta é NQI homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ele disse aqui que ouviu de um certo evangelista de que o anticristo já está reinando na terra. Aí o ouvinte diz: então estamos perdidos? Já estamos vivendo o período da grande tribulação, pastor? Nós queremos dizer que o apóstolo João, ele fala no plural, anticristos. Então ele diz: muitos se têm feito anticristos, no plural. Logo, ele fala no plural, indica que tem pessoas, ou há pessoas que já ostentam uma particularidade do caráter do anticristo. Mas realmente o anticristo não chegou ainda. A Bíblia fala de características que vão identificá-lo. E o que nós queremos dizer, como aviso que ninguém parece que percebe, se preocupa com o anticristo, mas às vezes está aceitando um tipo de doutrina que é própria do anticristo. Então escute só no capítulo 4 de 1 João, versículo 1 em diante, diz o escritor: amados, não creiais a todo espírito. Isto significa: não creia em tudo que você ouve. Não estava dizendo aqui nada de ligação com
Centro Espírita, para você ouvir a mensagem trazida por um espírito do além, de alguém que já morreu. Não tem nada a ver com isso. Aqui é uma pessoa. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, como conhecer? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que implica nisso? Implica que Jesus Cristo, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 6, ele vivia no céu como Deus. Mas ele abdicou da sua condição de viver como Deus e tomou a forma humana. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Então tomou a forma humana, feito à semelhança do homem e achado na forma de homem, foi até a morte e a morte de cruz. Então, fundamentalmente, uma pessoa que nega a deidade absoluta de Jesus e que aqui na Terra ele era uma personalidade teantrópica, palavra grega que significa tinha duas naturezas, natureza divina de Deus e a natureza humana de homem. Então o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne, de modo que ele tinha, repetindo, duas naturezas, a natureza divina, como Deus, Jesus, podia perdoar o pecado da humanidade, como perdoou o pecado daquele homem paralítico que foi trazido à sua presença, Marcos capítulo 2. A primeira necessidade daquele homem era a cura física, obviamente, mas quando eles arriaram a cama onde ele estava, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Ali estavam presentes fariseus, conhecedores da lei de Moisés, e logo objetaram: que blasfêmia! Como dizer, ele, perdoados são os teus pecados, se só Deus pode perdoar pecados? Então contestaram a declaração de Jesus e Jesus concluiu: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e anda. Comprovou cabalmente que ele era Deus, podia perdoar pecado, e como homem, então, podia ajudar as pessoas que estavam necessitadas dele. Então aqui nós temos, quer saber quem tem o espírito do anticristo? É o que nega a deidade absoluta de Jesus ao lado do seu corpo terreno. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, não renunciou sua natureza divina, mas renunciou a sua glória. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Então João está fazendo um alerta. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E ainda para orientar mais, na segunda carta de João, isto é, essa carta não tem capítulo, tem versículo. E no versículo 7, de novo, se repete a preocupação de João. Diz assim, segunda epístola de João, versículo 7, porque não tem capítulo.
porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então nós estamos cercados de anticristos. Mas o anticristo mencionado no capítulo 14 do livro do Apocalipse, esse não chegou ainda. Vai aparecer durante a grande tribulação. Vai ter ele um poderio político, econômico e religioso. Uma só religião mundial, um só governo central e um só ministro de fazenda, se podemos assim fazer. Vai ser pessoas que vão procurá-lo, cultuá-lo, porque ele é o homem único perante a humanidade, que não conhece a Bíblia, que vão inclusive receber o sinal na sua mão direita e na sua testa, como um símbolo. Não pode comprar, não pode vender quem tiver o sinal nas suas mãos e nas suas testas. Claramente, à luz da Bíblia, o anticristo ainda não chegou. Temos apenas anticristos que negam a deidade absoluta de Jesus e não o reconhecem como tal. E nós cremos então, como dissemos, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne, versículo 14. Seguindo agora o nosso roteiro, nós vamos para a pergunta da Maria, nossa irmã da Assembleia de Deus. Ela quer saber do pastor o capítulo e o versículo que está escrito que para participar da ceia, precisa ser batizado, pastor. Uma particularidade interessante que eu estou observando nessas perguntas sobre batismo, eu admito que há pastores que estejam batizando crentes, que chegam à igreja, não conhecem plenamente, não orientam biblicamente, que surge com uma pergunta como se nós estivéssemos aqui ensinando alguma coisa fora da Bíblia. Onde está escrito na Bíblia? Isso é elementar, elementar. Está no capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20. Primeira coisa que Jesus mandou fazer, ide, fazei discípulos. Pessoas que entram na igreja não sabem nem o que é Bíblia, o que significa a Bíblia, nunca leram uma Bíblia, podem ter na sua casa, mas às vezes é só enfeite. Então, essa pessoa precisa ser orientada dentro da Bíblia Sagrada. Como é que essa pessoa vai ser batizada nas águas, assumir um compromisso diante de Deus, dos homens, se ela não sabe nada a respeito de Deus e nem do local onde ela está entrando? Por isso, essa observação, o texto é muito conhecido. Mateus 28, 19, 20. Portanto, ide, fazei discípulos. Essas pessoas que estão chegando, que entregam suas vidas para Jesus, precisam ser orientadas biblicamente. Depois de orientadas, a segunda parte, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Agora sim, ela sabe o que vai fazer. Ela foi orientada o que é batismo. Porque tem pessoas que não sabem nem o que significa a palavra batismo. Como é que vai ser batizada? Então precisa orientar. Batizando-os em nome da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se alguém quiser alterar, é problema dele. Só existe uma fórmula bíblica para o batismo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se ele vai ensinar todas as coisas, agora ele vai partir para um outro ensino. Qual é este outro ensino? Esse outro ensino é o que Jesus
deixou para nós também em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O crente não é para ficar com o que ele conhece só para ele precisa passar este evangelho para outros. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então existe condenação para aquela pessoa que rejeita a Cristo. Primeiro ensinamos e em seguida é que vem o batismo nas águas. Pelo batismo nas águas estamos demonstrando que obedecemos a Jesus. Agora, para os que seguem a Jesus, impôs-lhes Jesus uma ordem. Qual? Aquela ordem que está em Mateus 26, 26 a 28. Você não pode esquecer de algo que ocorreu na vida de Jesus. Precisa lembrar-se periodicamente. E o que ele disse? Nós lemos, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aí está, participação da ceia do Senhor, todas as vezes que comermos o pão, bebermos o cálice, então nós estamos nos lembrando do corpo de Cristo. E ainda esta ordem de Jesus foi transmitida para o apóstolo Paulo, que por sua vez deixa muito claro que ele recebeu de Cristo esta orientação que estamos aqui lendo. Capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 23, ele reitera, ele repete o que Jesus deixou de ordem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E agora preste atenção, meu ouvinte. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, você está fazendo uma pregação, sem falar. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Todos pregamos na ceia do Senhor. Ao recebermos o pão e colocarmos em nossa boca, ao recebermos o cálice e passarmos também a bebê-lo, unanimemente a igreja ao mesmo tempo, estamos pregando uns para os outros. Que pregação nós estamos fazendo? Falando da importância da morte de Cristo para a nossa remissão de pecados, para um dia nos apresentarmos diante dele. Então aqui está a ordem específica. Agora então, diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Fazer um exame introspectivo, como é que foi a minha vida do mês passado até hoje, quando vou de novo participar com a ceia. Tem alguma diferença com a irmã fulana de tal, com o irmão fulano de tal? Vou fazer antes uma reconciliação para estar no nível que a palavra de Deus manda para participar destes elementos, do pão e do cálice. Esse é o ensino da Bíblia. Minha prezada irmã, que pergunta onde está a prova bíblica deste proceder.